Olá a todos, bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula de espanhol e hoje nós vamos aprender sobre las horas, as horas em espanhol. Tá, gente? De antemão, eu já vim dizer a vocês que para a gente perguntar as horas em espanhol, a gente tem já algumas expressões feitas para ajudar a gente, tá? Então vamos lá. Para a gente perguntar as horas em espanhol, a gente pode começar dizendo que hora es? Que hora es? Que significa que horas são. Mas, professora, não deveria ser que horas são? Que horas são? Porque traduzindo é que horas são? Gente, no espanhol, apesar de no português a gente falar que horas são, no espanhol a gente vai dizer que hora es? Que hora es? Tá? É muito mais comum. Eu não posso dizer aqui que não existe essa expressão que horas são, porque a língua espanhola é dita em tantos lugares, em tantos países, que eu não posso simplesmente dizer que não existe. Mas é muito mais comum, mas a maioria dos nativos usam que hora es? Que hora es? ¿Vale? Outra maneira de perguntar também as horas em espanhol. Que hora tiene? Que hora tiene? Que também significa que horas são. Ou se você quer ser informal, que hora tienes? Que hora tienes? Lembra do modo formal e informal? Outra maneira. Tiene hora? Tiene hora? Ou tienes hora? Tienes hora? Na maneira formal e informal. E você está perguntando a mesma coisa. Você tem horas? Que horas são? E se você quer ser muito mais cortês? Puede decirme que hora es? ¿Puedes decirme qué hora es? O informal, ¿puedes decirme qué hora es? ¿Puedes decirme qué hora es? E ela pode te responder, es la una, que significa é uma hora, es mediodía, é meio-dia, son las ocho, são 8 horas. Ou a pessoa também pode te dizer, son las 3:30, ou son las 3:30, que significa são 3:30. Gente, no português a gente fala, né? Ah, são 6:30, são 2:30. Esse meia, né, que é o número 30, no espanhol a gente pode dizer media, que meia é média, ou 30, vale? Por isso a importância de a gente aprender primeiro os numerais em espanhol, porque vai nos auxiliar a dizer as horas, tá? Como também qualquer outra coisa, né? A contar. Observação. Gente, quando a gente quer dizer 15 minutos, né? Por exemplo, a gente fala muito no português, são 3:15, são 9:15. Esse 15 minutos, no espanhol, é muito usual eles dizerem um quarto, que significa um quarto de tempo, tá? Um quarto de tempo. Para ser mais específico, um quarto de hora. Então, sempre que vocês ouvirem, são las 6:15, são las 3:15, esse quarto significa 15. Né? Então, são 3:15, eu sou 6:15, que é representado pelo número 3, né? E para contar os minutos, ele é 15. E como já tinha dito, 30 minutos, pode ser media ou 30, vale? Então, eu vou colocar um relógio aqui, um relógio bem grande, para que vocês possam visualizar o que eu estou dizendo. Vamos lá. Gente, temos os números, né, de 1 a 12, como em todo relógio. E a gente vai falar assim, os números da seguinte maneira, como a gente aprendeu lá nas aulas de numerais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale? Então, se a gente quer falar que é uma hora, a gente vai dizer es la una. Se a gente quer dizer de 2 em diante, gente, que já é plural, a gente vai dizer son mais o número, mais a hora. Por exemplo, son las 2, son las 5, son las 9, son las 12, vale? Só o número 1 que a gente vai usar o ex, porque ele não é plural, tá ok? E se tratando de horas em ponto, que a gente fala muito em português, são 3 em ponto, são 5 em ponto, ou a gente apenas fala, são 5 horas. Então, no espanhol a gente vai dizer, son las 5 en punto, son las 5 en punto, em punto. Em ponto quer dizer em ponto, tá ok? E a gente vai partir para os minutos. Os minutos, gente, não tem também tanta diferença como no português. É só uma coisinha que muda, porque eu mesma, não sei vocês, mas eu mesmo não falo da maneira como é dito no espanhol. Mas não é nada um bicho de 7 cabeças, tá bom? Vamos lá. Então, no espanhol vai ser o número 1 representando pelo 5, né, que representa 5 minutos. O número 2, 10. O número 3, y cuarto, ou 15. Mas é muito usual falar quarto, como eu já tinha dito. O 4, 20. O 5, 25. E 6, média, ou 30, vale? Pronto, chegamos na metade do relógio. Gente, do 7 em diante, é aí que vai mudar um pouquinho. O que é que vai acontecer?
A gente vai falar a hora que vem menos os minutos que falta para essa hora chegar. Como é que é, professora? Calma, vamos lá. Por exemplo, no relógio está marcando que são 6h35, né? O ponteiro menor está no 6 e o ponteiro maior está no 7. São 6h35. Então, falta quanto para 7 horas? A gente vai falar da seguinte maneira. Son las 7 menos 25. Son las 7 menos 25. Então, essa outra metade do relógio, podemos dizer assim, vamos dividir o relógio no meio. Do 7 em diante, a gente vai dizer a hora que vem, a próxima hora que vai chegar, menos os minutos que faltam para essa hora. Aqui são 6h35. A próxima hora são 7 horas. Então, a gente vai dizer, falta quanto para as 7? Quantos minutos para as 7? A gente vai dizer, son las 7 menos 25. Son las 7 menos 25. E se o ponteiro maior estiver no 8? Son las 7 menos 20. Son las 7 menos 20. E assim vai diminuindo. Quando chegar no 9 também, gente, no 3, né, quarto, que é representado pelo 15, né, 15 minutos, o 9 também, porque ele também está representando um quarto do relógio, um quarto de hora. Então, a gente pode dizer, son las 7 menos quarto. Son las 7 menos quarto. Traduzindo de uma forma assim para a nossa língua, a gente fala muito assim, são 15 para as 7. São 15 para as 7. Aí no espanhol, a gente fala, son las 7 menos quarto, que significa esse 15 para as 7. O ponteiro maior está no 10, então son las 7 menos 10, porque falta 10 minutos para as 7. Está no 11, son las 7 menos 5, porque falta 5 minutos para as 7. Então, quando ele chegar no 12, vai ser 7 horas. Tá? E a gente pode dizer, son las 7 en punto. E segue novamente, e assim segue em todas as horas. Então, o segredo é saber, chegou, tá no 6, média. Qualquer hora, pode ser as 12h30, 13h30, 13h30, qualquer hora tá no 30. Passou do 6, a gente vai dizer a hora que vem, a hora que vai chegar, menos os minutos que faltam para essa hora. Tá ok? E isso representa a forma como a gente fala, faltam 15 para tal hora, faltam 20 minutos para as 8, faltam 5 minutos para as 10. Mas no espanhol a gente fala, como posso dizer, um pouco diferente, né? A gente vai dizer a hora que vem, eu vou enfatizar bem isso aqui, a hora que vem, né, que vai chegar, menos os minutos que faltam para essa hora. Tá bom? E não esquece de usar o menos, a gente tem que falar esse menos, tá? E no espanhol é muito comum, professora, mas se eu falar são 6h45, são as 6h45, são as 6h50, são as 6h40. Tá errado? Não tá errado, tá completamente correto. Mas o mais usual, que eles usam muito, é essa estrutura, tá? De falar a hora que vem, menos os minutos que faltam, tá ok? Então é bom vocês saberem as duas maneiras. Trouxe também algumas expressões de horas que a gente usa bastante também em português e que também é semelhante no espanhol, como por exemplo, cerca de las 4, cerca de las 4, perto das 4, né? Por exemplo, a gente quer marcar algum compromisso, a gente vai fazer alguma coisa, a pessoa pergunta que hora é esse, né? Que hora vai ser? E você fala cerca de las 4, alrededor de las 7, alrededor de las 7, perto, né, por volta das 7 horas. Né? Então, esse por volta das 7 horas, a gente fala alrededor de las 7. Você pode dizer também, son casi las 3, son casi las 3, são quase 3 horas. Ou são quase 5 horas, são casi las 5, vale? Ou também, en una hora más, en una hora más. A pessoa te pergunta, quando será la fiesta? Que hora es la fiesta? E tu contestas, en una hora más, en una hora más. Daqui a uma hora, hasta las 10. Hasta las 10, ou seja, até as 10 horas, né? Lembra da preposição, da aula de preposição hasta? Pronto, usa bastante também em horas, tá? Hasta las 10 ou hasta las 11, até as 10, até as 11 horas. Al mediodía, então ao meio-dia, à medianoche, então à meia-noite. Siete em punto, essa expressão em ponto, como eu já falei para vocês, é em ponto, então 7 em ponto, 8 em ponto, 8 em ponto. 12 em punto, né, que pode ser ou meio-dia ou meia-noite. Então, gente, essa foi a aula de hoje, tá? Como se expressar, como perguntar as horas em espanhol. É muito importante a gente saber isso, tá? É só se lembrar. Depois do 6 é a hora que vem, tá?
tá? Menos os minutos que faltam, é como uma regrinha, né? Uma formulazinha, né? A matemática tá aí em tudo. Então, não tem muito mistério, mas qualquer dúvida pode vir falar comigo, tá? Às vezes de primeira é um pouco confuso, complicado. Mas nada aqui um bicho de 7 cabeças, isso eu garanto a vocês. Então façam as atividades que vão te ajudar muito a vocês, auxiliar muito a vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, podem entrar em contato comigo, tá ok? Vejo vocês na próxima aula. Besitos! Hasta!